Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui a mesa em nome do nosso presidente Marcos Viana e saudar também os meus companheiros e amigos vereadores e vereadoras, como também o público aqui presente. Eu até pensava que hoje daria um público maior, como deu semana passada, porque hoje viria para cá o presidente do IPREM, o senhor Ossian, e iria discutir a situação gravíssima com que se encontra o IPREM. Mas, infelizmente, por questões de saúde, ele não pôde comparecer. Mas, o ano passado, vou falar um pouquinho do IPREM, porque isso era o mote que a gente tinha para hoje, e vou dar aqui umas pinceladas no que eu vi durante esses últimos 15 dias, analisando a situação do IPREM e a situação financeira daquela entidade. E fiquei triste, decepcionado e muito preocupado com a situação que se encontra o nosso Instituto de Previdência. E queria que a população também, principalmente os servidores públicos municipais, estivessem aqui hoje para saber a gravidade de como se encontra aquela instituição. Ao longo de sua história, entra prefeitos e sai prefeitos, Osmeire. E aqui são todos, vai para todos. E nenhum repassa a sua devida contribuição para aquela instituição. E um problema muito mais sério eles tiram do empregado, né, e se apropria daquele dinheiro do empregado e não repassa aquela instituição, ficando aquela instituição hoje com um montante mais ou menos na sua conta, deve ter isso lá, de 4 milhões de reais. Era isso que eu ia perguntar, inclusive, ao senhor Ossian, qual era o caixa dele. E nós analisamos o que iria acontecer com os servidores públicos municipais daqui a alguns anos, 6, 8, 10 anos. E fazendo esse análise, a Previdência, para prover os vencimentos desses aposentados e pensionistas no futuro bem próximo, que todo mundo que trabalha almeja um dia se aposentar. Então, analisando essas contas, o IPREM hoje deveria ter, no mínimo em suas contas, 87 milhões. E provavelmente, hoje, só conte nas suas contas, isso eu iria saber hoje do senhor Ossian. O senhor Ossian, 4 milhões, de 4 a 5 milhões. Então, para você ver a dificuldade com que o servidor vai, daqui a alguns anos, ter os seus vencimentos. Provavelmente não consiga se aposentar pela Previdência Municipal, a não ser que seja feito alguma coisa de imediato. Que, inclusive, para se fazer isso, a dificuldade será enorme. Mas, ao longo dos anos, como eu venho dizendo, os prefeitos vão passando e as contas vão ser deixadas para trás. Quando chega no final do mandato, muitas vezes no ano que é eleitoral, eles não repassam. Mas, quando chega no final, diz, não tem problema. Eu vou fazer aqui uma negociação e vou parcelar. Muitas vezes em 60 e até 240 meses. E o pior de tudo é que, além deles fazerem o repasse, muitas vezes não cumprem, Osmeire, porque existe uma tabela de juros e de correção desse valor. Viu, irmão Sérgio? Então, o que é que acontece? Eles não fazem esse repasse, fazem essa negociação, e muitas vezes, que foi feito em 2009, 2010 e 2011, foram pagos somente sem a correção. Para você ter uma ideia, Cláudio,
em 2011, a última parcela que foi de 15.194 aproximadamente, e se fosse atualizada, daria 30 mil reais aproximadamente. Então, para você ver o déficit que vem causando as más administração de morada nova. E isso vai refletir logo, logo, aí talvez 4, 5 anos, justamente no servidor. Quando chegar a hora dele se aposentar, e ele vai dizer, e agora? Não temos caixa para me pagar. Então, mais uma vez, a prefeitura vai arcar, provavelmente, com esse dinheiro. E o pior de tudo, é que além dele prestar esse desserviço à população, de não colocar em dias, não repassar em dias todo esse dinheiro, ainda faz esse tipo de negociação. Para você ter uma ideia, o ano passado foi feita uma negociação de contribuição, de parcelamento, do mês 1 ao mês 11, no montante de 3.565.000 para ser pago. E agora, hoje, está dando entrada na Câmara, como foi lido aqui, mais 2 parcelamentos, que dá o total, um parcelamento de 2.864.000 e outro parcelamento de 2.220.000, já importando aqui em quase mais de 8 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Inclusive, 2.220.000 foi tirado do servidor. Cadê esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Qual o benefício que a prefeitura proporcionou à população de Morada Nova com esse dinheiro? Temos que vir aqui esclarecer todo essa, porque é muito dinheiro. Só aqui de dezembro para cá foi feito parcelamento de 8 milhões. Eu não estou falando de 8 mil reais, não. São 8 milhões, Rosimeire. É muito dinheiro para a gente não ver para onde foi parar esse dinheiro. E dinheiro descontado do servidor. E o que me causa estranheza maior, que essa casa recebeu um requerimento para a instalação de uma CPI, Edinho, o ano passado. E ela não foi instaurada. Mas sabe por quê? Certamente porque o prefeito pediu para que não fosse instaurada. Não tem outro motivo. Ele naturalmente pediu para que não fosse instaurada, porque ele já sabia que estava com atraso. E isso foi abafado. Então é isso que a população moradanovense precisa saber. Que ela vai ter dificuldade na hora da aposentadoria. Permita uma parte, Zé. Pois não, Zé. Eu quero, primeiro, parabenizar por trazer o assunto para essa casa. Agora, segundo, eu quero desconcordar Vossa Excelência. Eu faço parte, né, do grupo do senhor prefeito. Na época, fui presidente dessa casa, em momentos algum, o senhor prefeito veio com essa proposta. E eu acredito que nem uma CPI que vem para essa casa no período eleitoral, ela vai ser aprovada. Porque nós sabemos que a CPI, ela vira impeachment, e muitas vezes serve para fazer politicagem baixa e rasteira. É verdade? E a CPI é o seguinte, o vereador entra e pega essa assinatura, como é feito isso no Congresso, é feito no Senado e é feito no Estado. Pega essa assinatura, quem quiser assinar, assina, quem não quiser. Agora, essa história de dizer que o prefeito veio falar com o vereador para que não fosse instalada a CPI, eu não concordo, porque eu acredito que se ele tivesse vindo falar, ele tinha falado com todos, e comigo ele não falou. Então, eu acho que Vossa Excelência foi infeliz nessa sua colocação. Né? Não sei se Vossa Excelência quis colocar de outra maneira, muitas vezes as pessoas usam as palavras. Né? Quis colocar assim mesmo, eu vou lhe explicar. Pois eu quero só dizer e lhe afirmar, que o senhor prefeito não, em momento nenhum, eu acredito que se não falou comigo, eu era presidente da Câmara na época, também não tinha falado com os vereadores. Obrigado, você. Pois é, Vereador, se isso não... Pois não, Ilmar. vereador Jorge, me permita uma parte, vereador. Eu gostaria de colocar
Alô? Gostaria de colocar, inicialmente, que há muito se discute a questão do IPREM. Mas é há muito tempo mesmo. Em recentes entrevistas que eu concedi em 2 emissoras de rádio, eu coloquei que nós temos a Câmara, vereador Marquinhos, Jorge, que está levantando esses números, o Vinícius, que passou 4 meses e 24 dias no IPREM, e se apropriou de toda a documentação, naturalmente, de todas as folhas de pagamento, e os números dizem o seguinte: o repasse que é feito hoje, dá para pagar a folha e sobra um pouquinho. Pouquinho não, irmão, 200 mil reais. É um pouquinho, 200 mil é um pouquinho, né? É um pouquinho, não é nada dentro de um contexto. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos, vereador presidente, claramente, realizar uma audiência pública nesta casa. A nossa bancada vai solicitar, e eu queria colocar que nós devemos tirar todo e qualquer cunho político, porque o interesse é do servidor, e o servidor, ele não tem uma bandeira única. Ele hoje vota num, hoje vota no outro, ele é ligado a um grupo, o outro é ligado a outro grupo, porque tem um fato que é relevante. Veja bem, eu vou dar o exemplo, falta poucos segundos, mas eu queria só colocar isso. É preciso a gente avaliar o que nós temos, a situação real do saldo do IPREM, o que nós temos para entrar, e chamar uma pessoa formada em ciência atuarial, um técnico, e convidar o INSS aqui, para que eles possam dar a sua avaliação sobre o caso. Então, em sequência eu vou falar mais sobre isso, e queria dizer, Jorge, que lhe peço essa parte para que a gente possa determinar esse ponto como um ponto em que a Câmara Municipal pode e tem a obrigação, nós, todos os vereadores, de realizarmos, principalmente, a possibilidade de solucionar o problema da Previdência do município. Pode falar. Quero agradecer, meu caro colega vereador Jorge Brito, pelo tema. Na segunda sessão do mês de maio, eu nessa tribuna aqui, está gravado aí nos anais da casa, eu disse que Morada Nova estava com uma bomba dentro do município, que era o IPREM. Muitos riram, muitos ficaram zombando, mas está aí Vossa Excelência, trazendo as provas concretas, a realidade como encontra o nosso município. Eu disse isso porque nós estivemos numa reunião no IPREM e nós tínhamos um analista do INSS lá também nos ajudando, um técnico, e naquela época ele falou por baixo que o IPREM necessitava naquele momento de 67 milhões de reais em caixa, mas por baixo. Mas a situação ainda é mais do além que a gente imaginava naquela época. Hoje é em torno de 87 milhões para o IPREM começar a ter suporte para essas pessoas que hoje se dedicam na rede municipal, trabalhando dignamente, com seu suor, derramando suor, indo a pé, indo de bicicleta, indo de carroça, indo de qualquer seja meio de transporte. Fazer seu trabalho digno e honroso, no futuro não ter o direito da sua aposentadoria. Por isso que eu falei na época que Morada Nova estava com uma bomba dentro dela, que era o IPREM. E eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo assunto trazido nessa tribuna. E continue sempre assim, que nós estaremos do seu lado para o bem do município de Morada Nova. Muito obrigado pela parte. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ilmar. E o Ilmar tem toda a razão. E, Zé, eu vou lhe dizer o seguinte, se não foi a pedido do prefeito, ou do qualquer prefeito, porque isso vem se alastrando há muito tempo, vocês, quem foi contra essa CPI, prestou um desserviço ao servidor de Morada Nova. Isso, no mínimo, Zé, já é constrangedor. No mínimo. Não precisa, talvez, nem o prefeito pedir. Porque muitos vereadores que são realmente ligados politicamente a um grupo e outro, costumam fazer isso. O prefeito só em olhar, você já sabe o que eles querem. Mas eu ainda confirmo o que eu disse. Não estou tirando o que eu disse, não. Só estou dizendo para vocês, e dizendo mais ainda, a Câmara foi omissa na hora que não instaurou essa CPI.
Porque os problemas estão aqui. E esses problemas não são de agora, não. Inclusive, não são só da administração Glauber Castro, não. Eu disse no começo aqui que vem de todos os prefeitos. Não é só da administração do Glauber. Porque esses 87 milhões, que hoje o IPREM precisaria estar com ele em caixa, não é só do seu Glauber Castro, não. Eu não estou aqui nem tentando atingir... Porque não vai ter muita discussão, só um debate. Certo, Lidor. Uma parte Só para me concluir. Eu não estou aqui, Zé, nem condenando prefeito A nem prefeito B. O que me causa estranheza é você passar na prefeitura, no último ano de mandato, de janeiro a novembro, e não fazer nenhum repasse. No final do ano, inclusive o Socian, que deveria estar aqui, mas infelizmente por doença não está, eu queria que ele me explicasse por que não a cobrança. Ele só fez essa cobrança no final do mandato, em novembro, que era para ele ter feito mês a mês, dizendo, gestor, o senhor não está repassando. Mas aqui eu não estou condenando e nem dizendo que a culpa só desses 87 milhões não existirem é só do seu Glauber Castro, não. Eu estou falando, novamente, de dizer, de todos os prefeitos que passaram pela Morada Nova. E está aqui, eu estou com todos os relatórios de todos os anos. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. E 2013 também, que nós temos coisas gravíssimas. Inclusive, de uma pouca gestão que houve. Também não estou tirando nem isentando ninguém, porque aqui, na hora de falar, para mim pode ser o Glauber, pode ser o Vanderlei, pode ser o seu Franciné, pode ser a Adla, não tem problema. Eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio. Agora, só quem fica prejudicado é o povo da Morada Nova. E dessa vez os servidores. Pois não, presidente. Só para esclarecer, eu fui quem pedi, o vereador Marquinhos foi quem pediu a coisa do IPREM, porque a situação é grave. Vem desde os anos 80, aí é onde vem a questão da política. E, Jorge, eu lhe digo que não houve, não é questão de que existe uma explicação muito simples, não é questão de você tirar dinheiro, não é que foi tirado o dinheiro, você deixou de repassar o dinheiro. E mais grave ainda. Aí onde está? Por exemplo, vem de auxiliadora, vem de Franciné, vem de Ada, vem de Glauber, e o resultado é que tem que dar um basta nisso. Primeiro lugar. Com certeza. Primeiro lugar. Por que isso? Porque aí você ou parcela o que tem pelo menos e ficar pagando, porque prefeito, quando vê dinheiro, é de ser de todos. Vê dinheiro e diz, não, para sobrar ou para pagar outras coisas, aí ele não recolhe o patronal, por exemplo, aí fica depois. E aqui esses parcelamentos que já vêm anteriores, que o Ada deixou, que o auxiliador deixou, que o Glauber deixou, e aí fica, porque ele bota às vezes a folha a mais e não pode pagar. E o Massai sabe disso, que vem já de lá para cá. O que nós temos que fazer é dar um basta. O que é o basta? Bom, vamos parcelar e ficar pagando, e pagando o atual. Certo? É o atual. Isso sim. Por exemplo, o prefeito Glauber começou pagando tudo direitinho. Quando foi no final, aí deixou, tinha bem 7 milhões. Eu tenho os dados. Então, porque o que vai acontecer? Ou você dá um basta, isso aqui para os futuros prefeitos também, todo mundo. Porque, por exemplo, aqui o parcelamento engloba já 2013, janeiro, fevereiro, e não pagou março, abril e maio. Quer dizer, então, nós temos que dar um basta nisso, porque a questão não vai ser política, não. Não é questão de ser, é dar um basta. Porque, inclusive, o que é que ocorre isso aqui? Você vai regularizar? Vai. A CRP vai ser dada? Vai. Se não pagar, não tem mais. Essa é a questão. Porque você, o certificado de registro da Previdência tem que parcelar, ficar pagando e pagar o atual. Isso é que tem que ser feito. Aí sim, porque é o que não pode. Inclusive aqui do projeto, você está vinculando, e tem que vincular, que já era uma situação que eu vou falar, de vincular ao FPM, que você já recolhe. O INSS não recolhe. E outra coisa que poderá resolver essa questão é o concurso público. Porque ao invés de você pagar 22% do INSS, você vai pagar 15,27%, 15%, mesmo assim, você tem economia, vai fortalecer o emprego. A questão é essa, é a questão central. Porque se vamos ficar aqui falando SUS do mal levado, não resolve nunca. O que é que nós vamos resolver? É dizer que todos erraram mesmo, que aí estão as notas, é parcelar, e quem daqui para frente tem que pagar, fazer o concurso público e, ao mesmo tempo, pagar o atual. Eis a questão que possa ser resolvida. Pronto.
Tem que ser parcelado, como o senhor disse, tem que ser pago. Agora, tem que ser também, presidente, investigado o que foi que aconteceu com esse dinheiro. Porque é só chegar aqui, o prefeito A, o prefeito B. Ô, vereador Não faz Jorge, me permita só uma parte. Me permita. Só para me concluir. Só para dizer que vamos parcelar, e nós, vereadores, assinando embaixo, isso não vai ter um basta, não. Só para explicar, não é tirado um tostão. Presta atenção. O público vai saber de novo. Peraí, não é tirado um tostão, não é repassado. Olha, é diferente de retirado. Aí por isso que ficaram os mas débitos. é para não repassado mesmo. De auxiliadora, ficaram os débitos de Francinete, ficaram os débitos de Iada, ficaram os débitos de Glauber. E ficaram os débitos de Vanderlei. Por isso, veja bem, tem que acabar com isso. Quando eu digo que tiraram, é porque tinha que ser repassado. Ou então você não faz. O dinheiro era para estar no IPREM. Então, se não está no IPREM, alguém pegou o dinheiro. Alguém pegou o dinheiro. Então, o dinheiro é para estar aonde deveria estar, no IPREM. Se o IPREM tinha que ter 87 milhões e só tem 4, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Então foi tirado o dinheiro, sim. Se não repassaram, botaram para outro canto. Agora, me mostre benefício que foi feito para a Morada Nova com esses 80 milhões. Com esses 82 milhões. Que poderia ter feito aí. Hoje nós estamos com a Morada Nova toda calçada. Mas ninguém vê. Cadê a saúde? Aonde é que foi parar esse dinheiro? Então esse dinheiro tem que dar algum lugar. Aqui eu digo novamente, Zé, não está mais no período eleitoral, não. Não está no período eleitoral. Vamos fazer a CPI de novo. Antes da gente votar, não estou dizendo que está errado, mas antes da gente votar essa matéria que trata do parcelamento, vamos trazer uma CPI para a gente ver o que aconteceu. Porque aí sim, aqui todo mundo vai ter chance de dizer o que aconteceu com os 80 milhões. Eu aqui não estou condenando ninguém, mas já que você disse que no período eleitoral é difícil de fazer uma CPI, vamos trazer agora. É hora, é momento. O que não pode acontecer é como o presidente disse. Passar época e mais épocas, que inclusive antes do IPREM era o fundo. O fundo, toda a vida do fundo, o que é que acontecia? O prefeito vinha, tirava o dinheiro e disse, não, eu vou construir uma obra aqui. Era legal naquela época, quando tinha um fundo, você dizer, não, eu vou tirar o dinheiro do fundo e vou empregar numa obra. Mas esse dinheiro era tirado e não eram prestados conta de que obras foram feitas com esse dinheiro. E o prefeito tinha essa prerrogativa de fazer isso. Hoje, como ele não tem mais a prerrogativa de tirar o dinheiro que está no IPREM, porque também se fosse tirar o que já tinha sido repassado, meu amigo, aí pelo amor de Deus. Então o que é que ele faz? Como ele não tem mais o poder de tirar o que já está lá depositado, ele não repassa. Se ele não repassa, porque todo mundo sabe disso, se você tem uma empresa e tem os seus impostos a pagar, principalmente aquilo que você tira do funcionário que não é seu, você tem, Edinho, obrigação de repassar. Essa é obrigação, porque inclusive incorre em improbidade. Porque o dinheiro não é dele. O outro não, ele pode até dizer, não, eu não tinha dinheiro para pagar. Agora, do funcionário ele tinha que ter. E é gravíssimo isso. Né? Porque não tem. E eu não estou aqui dizendo, vou repetir novamente. Não importa a bandeira política para mim. O que nós estamos discutindo é o IPREM. Né? E quem administra o IPREM é que tem que prestar conta. Também não isentei, porque vi aqui parcelamento de janeiro e fevereiro. E a administração era outra. Está errado. Está errado. Nós temos que trazer uma CPI para essa casa e quem for culpado que pague. E quem tirou o dinheiro que devolva para os cofres do IPREM. Só isso. Eu não estou aqui querendo dizer que alguém tirou. Agora, quando for feito, instalado uma CPI, aí sim, o cara vem aqui, se defende, senão o dinheiro não está aqui, mas está ali. Nós construímos aquilo ali. Eu fico assim, porque logo, logo vai haver querer financiamentos aqui. Então, para que financiamento se dinheiro está aqui, passou pelo município? E não foi feito nada? Então é isso aí que eu quero dizer. Eu queria que o plenário hoje estivesse lotado de servidores, para que eles... Pois não, vereador, desculpa. Não, vereador Jorge.
Só me estranha é Vossa Excelência depois de 5 meses, aliás, 5 não, depois de 8 meses, puxar esse assunto. E com ênfase, com dados. Porque o prefeito de Vossa Excelência não pagou janeiro, fevereiro, março, abril nem maio. Não pagou. Tá aqui. Mas Vossa Excelência não disse nada, nunca disse nada aqui, bem caladinho. Vossa Excelência só está falando. Vossa Excelência só está falando isso porque o prefeito de Vossa Excelência não vai permanecer. Não me permita parte, me permitiu? Se Vossa Excelência, se o prefeito de Vossa Excelência estivesse no poder, Vossa Excelência estava bem caladinho, não dizia nada. Olha, não vou dizer mais. Vamos abrir a CPI? Vamos botar a CPI? Vamos. Meu voto já está dado. Para poder... Meu voto já está dado. Porque o seu está dado? Quando o prefeito Glauber pegou, só tinha 200 mil reais. E deixou quase 7 milhões. Tinha 200 mil. CPI. Deixa. Dados. Ou a parte, o senhor me dá a parte, ou então não me dá a parte. Conclua. Ou o senhor me dá a parte, ou não me dá a parte. Vossa Excelência, se o prefeito de Vossa Excelência tivesse no poder como vocês queriam que ficasse os 4 anos, Vossa Excelência estava bem caladinho ali na sua cadeira. Só isso que eu quero dizer. Vereador, o senhor não conhece. Só um minutinho, só para responder. Vossa Excelência tem a palavra, inclusive, o que precisar. Só para efeito de botar ordem do debate. Terminou, Vossa Excelência tem o tempo que achar. Okay. Até prorrogar, o prorroga não tem problema nenhum. Prorroga o tempo, pode falar, não tem problema nenhum. Só digo o seguinte. Vamos começar, porque está provado o que é que vai acontecer. 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2013. Todos, infelizmente, não tiveram isso. O que é que tem que fazer? Ou você parcela e paga em dia, porque uma maneira que você tem de fazer isso é você puxar o FPM, para ficar respondendo logo pelo teto. E aí botar em dia. E moda nova, se não fizer concurso público, já. Eu digo isso que eu tenho um filho que é do IPREM. Não é que eu vou puxar só pelo meu filho. Com todos que têm o direito do futuro de se aposentarem. Então, esclarecendo isso. Não vai haver a questão, não, CPI, para isso, para aquilo, para aquilo outro. O que tem aqui, a CPI melhor que tem, é resolver. Sabe o que é resolver? Bom, deixar o débito, daqui para frente não se aceita mais débito e vamos botar o IPREM para funcionar. Essa que é a verdade. Ficar discutindo. Auxiliador deixou de pagar tanto. Francisco deixou de pagar tanto. Glauber deixou de pagar tanto. Vanderlei deixou de pagar tanto. Sabe quando é que resolve? Nunca. O que tem que resolver é parcelar e pagar. E aí sim. O senhor concorda, presidente, que a gente deveria instalar a CPI? Não, vai ser a mesma coisa, não. Pronto, então vamos fazer isso. Agora, vereador Giovanni, quando você fala isso, eu fico muito à vontade. Você sabe por que eu fico muito à vontade? Que talvez aqui, entre vocês que são hoje a posição que são situação que era a oposição, ninguém falou mais do Vanderlei nessa tribuna do que eu quando ele estava errado. Ninguém. Olha, eu sou, vereador Giovanni, totalmente independente. Eu não devo nada a Glauber, não devo nada a Vanderlei, certo? Apenas subi no palanque e achei que era hora de mudança. Mas não devo nada e foi eu que mais bati na hora que Vanderlei aqui. Meus amigos estão de prova, Zé Cotó, Edinho, você testemunha também, pode até não querer dizer, mas você testemunha também, que quem mais usou a tribuna aqui para dizer que o Vanderlei na hora de errar estava errado foi eu. Eu disse. Eu não puxei o assunto do IPREM porque não me foi colocado na época. Hoje, como o vereador Marquinhos, nosso presidente, chamou o Ocean, eu fui questionar os dados. Porque ele chamou o Ocean. Talvez se ele não tivesse chamado, eu nem estivesse falando isso aqui hoje. Mas foi muito bom, Marquinhos. Eu lhe parabenizo de trazer para cá essa questão também. Não foi o Jorge Brito que trouxe, não. Quem trouxe aqui a situação foi o nosso presidente Marquinhos, que fez o convite pessoalmente. Né? Mas eu não trouxe, não. Para a sua inteira... dizendo que eu falo porque hoje é outra pessoa que está na administração. Não, senhor. Quem trouxe para cá foi o Marquinhos. Agora, se eu trago coisas importantes aqui e Vossa Excelência acha que não é nada,
que é besteira, né? Então, nós não vamos mais trazer nada para cá. Não vamos trazer mais nada para cá. Porque aqui eu não defendo, inclusive, quando o Marquinhos tocou, a primeira coisa que eu disse é que tem também erros na administração que passou 4 meses. E eu não estou para defender, não. O que tiver de acontecer, se aconteça. Agora, para isso, nós precisamos fazer com que ela aconteça. Porque se nós ficarmos de braço cruzado, faz o que aconteceu até esse exato momento. Nada. Então, a Câmara, ninguém pode me dizer o contrário, me prova o contrário, que eu peço desculpa a todos. Foi omissa. E prestou um desserviço aos servidores de Morada Nova. E não formalizando essa CPI. É só isso, meu muito obrigado. O debate sem o doutor Ossian já está assim, ali quando vier o doutor Ossian. Por isso que eu estou logo dizendo que se ficar aqui o SUS falando do mal lavado, não resolve. Eu vim aqui, eu trouxe isso da balha para resolver. Porque já vem. Aí, por exemplo, o que é que acontece? Vou só dizer que não é questão que a auxiliadora tirou dinheiro, que o Francisco tirou dinheiro, que eu não tiro o dinheiro. Mas como você deixa de repassar, fica o débito. É diferente. Tirar dinheiro de ficar débito é diferente. Então, o que acontece é que tem que ter o basta. E esse negócio tanto faz ter CPI como não, porque CPI vai só dizer quem foi que deveu tanto, quem foi que deveu tanto. Pronto. Pronto. Resolve. É você, todo mundo, a partir de agora, está aqui e vai pagar concurso público para reforçar o caixa. Que na hora que você tiver 1.000 funcionários a mais concursados, você tem os 15,27 lá e mais os 11 do funcionário. E você começa a reforçar o caixa. Aí você faz o cálculo atuarial. O que é cálculo atuarial? Projeção para mais 20 anos. Então, você com esses recursos, dá para resolver? Dá. Dá não. Então, tem que aumentar, no lugar de 15, vai passar para 16, 17, que aí vai aumentar mais o caixa, e assim sucessivamente. Então, tem que também ter um pouco de entendimento, não é só questão política, não. Tem que saber o que está dizendo também. Tem que ter a contabilidade, e tem que, não é questão, se for questão política, não resolve nunca, porque todos deixaram. Todos deixaram. Então, vamos resolver a questão, já começando parcelando e pagando, porque os outros prefeitos vão continuar pagando também, já sabe que tem que pagar, não tem mais o que ter parcelamento. Se não tem dinheiro para pagar o funcionário, não pague, mas pague o IPREM, porque você está lutando e, havendo concurso, vai lutar com 2.500 pessoas. São 2.500 pais de família no futuro que precisam de aposentadoria. Então, o que tem que ser feito é isso. Por isso que eu chamei aqui, já sabendo do problema, que é grave. Agora, o que tem que ser feito é deixar palanque, nós não estamos em palanque, eu estou aqui chamando para resolver, sem precisar de palanque. Porque aqui não vai ter como ter palanque, não. Porque, como foi com o outro, é o SUS falando do mal lavado, não tem palanque. Então, não tem palanque. O palanque é você chegar dentro do entendimento. Vem cá, olha, aqui vamos colocar esse parcelamento tem que ser pago pela FPM e assim sucessivamente. E resgatar a questão dos funcionários para daqui a 20 anos, 15 anos, 30 anos. Essa é a questão central. Por isso que às vezes as paixões é que levam a esse tipo de coisa. Tem nada a ver aqui com pessoas, não precisa se apaixonar por nada. Qual é o fato? Todos errados. O que é que faz quando você está errado? Corrigir. Ou se corrige, ou então... Você quer ver o exemplo? Antes do prefeito Nova assumir, o IPREM tinha 200 mil. Chegou a ficar com mais de 7 milhões. Aí, justamente, vem a questão. Não pagou, porque começa a gastar. Você tem que planejar. Tem que planejar. E esses parcelamentos, por exemplo, eles legalizam para que o município receba verba. Receba verba. Essa é a questão. Não é questão de chamar o povo aqui para ser palanque, não. Quem for chamar aqui para ser palanque vai se arrepender. Vai se arrepender. O que nós temos que fazer, e vamos fazer, é cumprir o parcelamento, pedir o concurso público e, ao mesmo tempo, fazer caixa para que possa o cálculo atuarial, no futuro, ter a tranquilidade dos senhores funcionários.
Com a palavra... Sim, Marquinhos, só um minuto aí. Agora, todos os meses que nós, vereadores, estejamos lá fiscalizando se realmente está sendo pago. Pronto, a gente só tem que fazer isso, é a coisa mais simples.